irmãos, a paz do Senhor. Eu estou muito alegre de estar aqui com os irmãos mais uma vez. Louvar a Deus pela vida do pastor Osvaldo, sua esposa, sua família, também o pastor Marcos. Deus em Cristo abençoe. Em nome de Jesus. Por favor, pegue a sua Bíblia e localize o livro do Êxodo. Êxodo, seu capítulo de número 3. Êxodo, seu capítulo de número 3. E eu quero ler até o versículo de número 12. Aliás, versículo de número 11. Capítulo de número 3, versículo de número 1 ao versículo de número 11. Eu passo a ler. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tire a sandália dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Disse mais o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar dos cananeus, do Eteu, do Amorreu, do Ferizeu, do Eveu e dos Jebuseus, pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim. E também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Amém. Eu confesso aos irmãos que esse é um dos textos conhecidíssimos da amada igreja. Eu tenho certeza que você já ouviu ou o pastor Osvaldo ou o pastor Marcos a pregar a respeito desse texto. Todo texto que a gente conhece, irmãos, nós temos o costume de já tentar adivinhar o que o pregador vai falar. É natural. Mas eu quero convidar os irmãos para nós entrarmos neutro nesse texto, para que nós então tomemos as verdades que se encontram nesse texto e nesse contexto. É claro que eu quero também iniciar voltando a alguns capítulos e percebendo alguns detalhes que me chamam muito a atenção. Se os irmãos observar,
livro do Êxodo, ele é um livro de continuidade. É um livro a qual nos mostra a continuação da história. O livro do Êxodo significa, na verdade, passagem ou saída, como assim bem preferir os irmãos a traduzir. Mas, quando observamos o capítulo de número 1, principalmente os primeiros versos, do verso de número 1 ao verso de número 6, os irmãos podem observar que é uma síntese do livro do Gênesis, a partir do capítulo 46 ao capítulo de número 50. É uma síntese, nos informa esses primeiros versos, a descida dos filhos de Israel para a terra do Egito. E o capítulo de número 46 ao capítulo de número 50 nos mostra detalhadamente a descida dos filhos de Israel, aliás, a saber, Jacó, os seus filhos, a sua descendência, para a terra de Israel, e também ele se estabilizando na terra do Egito, passando a morar na terra do Egito. Há de observar, irmãos, quando observamos os patriarcas, a saber, Abraão, Isaque, Jacó, que todos eles, na fase da sua história, intentaram ou desceram para o Egito. Gênesis capítulo 12, verso 10, informa que havia uma crise, uma fome na terra, e o Abraão resolveu descer ao Egito. Gênesis capítulo de número 26 informa que havia uma fome como nos tempos de Abraão, e Isaque tem o desejo de descer também ao Egito, ao ponto da Bíblia informar que antes dele descer, Deus se apresenta a ele em sonho, em visão, e pela noite Deus diz a ele para que ele não desça ao Egito, mas para que ele habite na terra de Gerar, porque era naquela terra que Deus iria fazer ele prosperar. E o capítulo de número 46 do livro do Gênesis também nos informa que há uma crise, uma fome que se estabeleceu na terra. Um detalhe muito importante é que todas as vezes que o livro do Gênesis mostra esse estado de fome, o livro do Gênesis também mostra que no Egito, a grande potência da época, nunca lhe faltou mantimento, nunca lhe faltou mantimento. Mas o detalhe desses patriarcas não é apenas que eles intentam descer ao Egito, mas é a forma que Deus fala com cada um deles. Para o Abraão, que desce ao Egito sem falar nada com Deus, desce com o silêncio de Deus. Para o Isaque, que quer descer ao Egito, Deus se apresenta a ele e diz: não desça ao Egito. E para o Jacó, que nem pensa em descer, pois Gênesis capítulo 42 informa que ele envia os seus filhos, ele não tem o intuito de descer. A Bíblia informa que quando ele chega na terra de Berseba, oferece um sacrifício ao Senhor, aquele que não tem intuito de descer, Deus se apresenta a ele em visão e diz: desça, porque lá eu te farei uma grande nação e eu serei contigo. Mostrando então as formas que Deus pode falar conosco, né? No silêncio, no não e no sim. Todas essas são formas de Deus falar com os seus. A grande questão é que nós só queremos receber o sim de Deus, o aval de Deus, a aprovação de Deus, e não compreendemos quando Deus não fala nada, quando Deus diz não, e às vezes quando Deus não fala nada, nós ousamos em avançar sem Ele falar, tocar sem Ele falar, prosseguir sem Ele falar. E às vezes quando Deus diz não, nós nos emburramos com Deus, né? Vira a cara para Deus, faz bico para Deus, não quero mais sair e saber de igreja, não quero mais sair de saber de cargo. A gente não sabe receber o não de Deus. Quando nós observamos, irmãos, então, Êxodo capítulo de número 1, esses 6 primeiros versos é uma síntese, o resumo do resumo de Gênesis capítulo 46 a Gênesis capítulo de número 50. Só que se você reparar,
os 6 primeiros versos do capítulo de número 1 do livro do Êxodo, ele nos mostra Jacó e também mostra os seus filhos, ao ponto da Bíblia nos apresentar a família de Jacó, como também os seus descendentes. Mas é um tempo a qual os filhos de Jacó já estão em avançada idade, ao ponto da Bíblia nos informar no versículo de número 6, que faleceu a José, os seus irmãos e toda aquela geração. Tem algo implícito aqui que é muito importante. O que é? A forma que eles passam toda a tradição. Eles não passam a tradição na escrita, já vista que quem vai escrever o livro do Gênesis e do Levítico, Número e Deuteronômio vai ser o próprio Moisés, que ainda não havia nascido. Mas o que está muito implícito aqui, escondido, é que a tradição ou a história dos pais, a história da genealogia, a história dos seus descendentes, era uma obrigação paternal. O pai tinha a obrigação de passar aos seus filhos todo o legado dos seus avós, a saber as histórias. Então era natural os filhos em volta do pai para ouvir as histórias a respeito do Deus que chamou nosso pai Abraão, do Deus que lhe chamou da Mesopotâmia, do Deus que lhe fez promessa, do Deus que, sendo a sua bisa de 90 anos, esta lhe gerou um filho na sua velhice. Então esta era uma obrigação de todo pai, passar aos filhos a história, o legado. Mas os filhos também tinham sua obrigação. Eles tinham a obrigação de gravar aquilo que os pais passaram a eles, porque um dia eles teriam esta obrigação de passar toda a tradição para a próxima geração. Só que o texto sagrado está dizendo que esta geração dos filhos, eles vêm a falecerem, eles se tornaram pais e morreram. E eu amo a Bíblia por conta disso. Porque o texto está nos mostrando percas. A Bíblia nunca isentará de nos mostrar as percas da vida. E algumas coisas nós podemos aprender com as percas. Primeiro é que as percas são inevitáveis. É inevitável você não perder. Você tem que perder. A vida é feita de percas. Você precisa perder. Joabe, eu não quero perder. Você perde até quando não quer. Me dá um exemplo, te dou um exemplo. Quando você era criança, você usava 36. Aí o tempo passou, o 36 não coube mais. Foi para o 38. Você falou, agora parou. Aí não parou mais. Foi para o 40. Você falou, Jesus, e agora? O pai já desesperado. Todo ano esse menino cresce. Todo ano essa... Porque as percas são inevitáveis. A Bíblia não isenta as percas, porque as percas são inevitáveis. Só que nós também compreendemos que existe 2 tipos de perca. Perca de coisas e perca de pessoas. Perca de coisas não se comparam a perca de pessoas. E qual é a diferença de perder pessoas? É que as percas são incomparáveis. A terceira coisa que eu aprendo é que a perca não é só inevitável. A perca não é apenas incomparável. A perca não vem com o intuito de nos fazer parar. A perca vem com o intuito de nos fazer avançar, prosseguir, ir adiante, ir à frente, lutar mais uma vez, superar. Ninguém supera se não perder algo. A superação só vem com percas. Ninguém consegue superar algo se não perder.
Você só vai superar o luto se tiver luto. Senão você não vai superar o luto. Como que você vai superar o luto se não perder? É natural. Então a perca na vida é natural. E esta geração dos filhos estão perdendo o referencial dos pais. Só que isso daqui me chama a atenção. Porque o tempo pode tirar pessoas do meu lado. Mas o tempo não consegue tirar aquilo que as pessoas plantaram dentro de mim. O que é que foi plantado dentro deles? A palavra da fé. A palavra da verdade. Ainda que o tempo me tire pessoas, eles nunca poderão, o tempo nunca poderá tirar as palavras que as minhas referências lançaram sobre mim. Por quê? Isso daqui está no versículo de número 7. Versículo de número 6 do capítulo 1, perca. Faleceu José, seus irmãos e toda aquela geração. Versículo de número 7. Mas, um advérbio, mas os filhos de Israel foram, perderam. Mas os filhos de Israel foram fecundos, mesmo perdendo. A palavra fecundos dá o sentido de frutificar, mas há um segundo significado da palavra fecundos: dar bons resultados. Agora olhe o cenário: Egito, escravo, sem referência de pais, e mesmo assim com percas, eles foram capazes de dar bons resultados. A pergunta que fica é: como? Como alguém perdendo a sua referência é capaz de continuar ainda de pé sem referência alguma? A única explicação que tem é aquilo que foi plantado dentro do coração. Se a palavra de Deus estiver plantada no meu coração, ainda que eu perca a minha referência, eu sou capaz de dar bons resultados longe das minhas referências. Eu sou capaz de me manter de pé, independente da onde eu esteja. Vamos ser sinceros, tem gente que só dá bom resultado na frente de pastor. Tem gente que só dá bom resultado na frente de líder. Tem gente que só dá bom resultado na frente de cônjuge. Tem gente que só dá bom resultado na frente de amigos. Você se lembra dos 3 amigos que passaram pela fornalha? Longe da sua terra, na Babilônia, sem suas referências, mas a palavra estava no seu coração. Tirem as referências, tire o templo, levem a arca, não conseguem tocar aonde a palavra já enraizou aqui. Perderam, mas conseguem crescimento, porque a palavra de Deus está sobre ele. Eles também estão debaixo de uma promessa. Deus havia dito ao pai Abraão, Gênesis capítulo de número 15, a partir do versículo de número 12, eu vou te fazer uma grande nação, vocês serão escravos por 400 anos, sua descendência, mas vão crescer, mas eu vou visitar todo o povo, vou libertar eles e vou visitar os seus opressores. Olha que coisa, perca para crescer, para que no versículo de número 8 levante-se oposição. Perca, crescimento, oposição. É isso que diz o versículo de número 8. Entretanto se levantou um novo rei do Egito que não conhecera a José. A primeira verdade que nós temos aqui é
que provavelmente já tinha passado 2 séculos. E este rei, este novo faraó, é de uma outra dinastia que chega. Ele não conhece a José, não conhecendo José, não conhece a história desse povo. Não conhecendo José, não sabe como esse povo chegou aqui. Não conhecendo José, não sabe como esse povo adentrou no Egito. Versículo de número 8, o faraó não conhece José. Não conhecendo José, também não conhece a história desse povo. Entra o versículo de número 9. E se você reparar o versículo de número 9, o versículo de número 8 ele não conhece José. Não conhecendo José, não conhece a história. Versículo de número 9 informa que ele reconhece que os filhos de Israel são mais numerosos e mais fortes. Não conhece a história, mas teve que reconhecer o crescimento desse povo. Haverá lugares que Deus irá nos colocar que as pessoas não saberão de onde nós viemos, que as pessoas não conhecerão a nossa história. E tem pessoas que querem mostrar para os outros da onde veio, quando na verdade a proposta de Deus para nós não é essa. Independente se vão conhecer a tua história ou não, terão que reconhecer o meu crescimento para você. Da onde é? Não sei, mas é grande. Da onde veio? Não sei. Tem formação? Não sei. Tem alguma qualificação? Não sei. Mas executo o ofício, o exercício, o trabalho com excelência. O que é isso? Crescimento. Não conhece a história, mas tem que reconhecer o crescimento. Vou lhe dar um exemplo prático. O Joabe está trabalhando, vai fazer 1 mês agora, dia 2. O Joabe não tem formação administrativa, só que o Joabe trabalha em uma administração de uma engenharia. Como? Não sei. Foi Deus. Como entrou? Não sei. Foi Deus. Joabe, o que aconteceu? Não sei. Foi Deus. Bom, eles começam a crescer, o faraó começa a olhar esse povo, vê um número, um medo toma conta do seu coração. Versículo de número 10, ele se veste da roupa da astúcia, pois ele tem 3 medos. Versículo de número 10. Primeiro medo. O primeiro medo não é que esse povo é grande. O primeiro medo é que esse povo, sendo grande, a tendência é crescer ainda mais. O medo não é que é grande. O medo é que a tendência é crescer ainda. Você percebeu que também é o medo do nosso adversário? O medo não é que a gente é grande na presença de Deus fazendo algo para Deus. O medo é que a tendência é grande, amanhã vai crescer ainda mais. Mas só tem 2 congregações, não importa, 2 já é muito. A tendência, crescer ainda mais. Mas só tem tantos números, não importa, a tendência, crescer ainda mais. Que coisa! Primeiro medo, que ele se multiplique. Segundo medo, a terra que eles estavam era a terra de Gozém. E a terra de Gozém ficava na fronteira do Egito com outras nações. O medo de Faraó é que, vindo outras nações para guerrear, esse grande povo se una a elas e guerreia contra o Egito. Terceiro medo, que esse povo deixe a terra. Para 3 medos, 3 estratégias. Primeira estratégia, bote os feitores de obra. Os feitores de obras eram aqueles que ditavam o ritmo do serviço. A estratégia de Faraó é
vamos ditar o ritmo de quem é hebreu. Interessante que o Egito sempre quer ditar o ritmo de quem teme a Deus, não é verdade? Ele sempre quer ditar o ritmo. E a tendência era essa: vou ditar o ritmo, eles vão se fadigar, não cresce mais. Trabalho para não crescer. A lógica, tá? A lógica é essa: quem trabalha, cresce. Essa é a lógica. Quem trabalha, cresce. À medida que o faraó dita o ritmo, fazendo eles de claramente feitores de obra, fazendo barro, fazendo tijolos, Deus vai transformar toda a estratégia venenosa do rei do Egito em antídoto. Maldição transformando-se em bênção. Porque quanto mais trabalha, mais Deus faz crescer. O negócio fica tão desesperador que a Bíblia informa então que ele chama as parteiras. Duas delas entre destaque aqui, que provavelmente seriam chefes das parteiras, Sifrá e Puá. E eu quero entrar em algumas verdades a respeito disso daqui. A primeira verdade é: o ofício de uma parteira era passado de mãe para filha. A mãe ensinava o ofício. E não apenas ensinava o ofício, ensinava o valor do ofício. Porque não adianta só ensinar o ofício, tem que ensinar o valor do ofício. Para fazer bem, tem que saber o valor que tem. Ela vai ensinar o ofício. Qual que era o ofício das parteiras? Auxiliar. Auxiliar a gravidez de quem está gerando. Incentivar. Observar. E no dia de dar à luz, ela incentivava aquelas que estavam dando à luz. Vai que está quase lá. Vai que está quase nascendo. Vai que você vai conseguir. Palavras de incentivo. Também auxiliando para dar a notícia. Se é menino, se é menina. O ofício delas, então, tinha valor. Um ofício que vale a pena. Um ofício que traz alegria. Valor. Só que Faraó manda chamar elas e diz assim: olha, quando vocês auxiliarem as hebreias, no dia de dar à luz, e se nascer menino, mate. Se nascer menina, deixe viver. A primeira coisa que acontece aqui é: Faraó não quer que mate no processo de gestação. Porque no processo de gestação não sabe o que é. Não sabe se é menino ou se é menina. Primeiro porque nessa época não tinha ultrassom, meu irmão. Então não sabe no processo, sabe na realização dele. Na realização dele. Então a proposta dele é: não mate no processo, porque no processo não sabe o que é. Mate na realização. Porque tem gente que entra na igreja, irmão, a gente não sabe o que vai ser, se vai pregar, se vai cantar, se vai ser pastor, se não vai ser. Então não mata no processo, mata na realização. Não mate no processo, mate na realização. Só que algo aqui me chama a atenção e me toma, porque a proposta não é só essa. A proposta é: eu quero que vocês troquem o ofício de vocês. O ofício delas é auxiliar na vida. Eu quero que vocês auxiliem na morte. O grande detalhe é que essas parteiras não executam o serviço como qualquer uma. Elas executam o serviço no temor de Deus. E quem executa o ofício no temor de Deus não gera e utiliza daquilo que Deus lhe deu para gerar morte em ninguém. Aquilo que Deus me ortogou não é para matar aquilo que Deus está gerando. Aquilo que Deus me deu é para
auxiliar alguém a gerar. Você está entendendo? Que aquilo que Deus vocacionou você, colocou nas tuas mãos, é para que você se dedique com tão valor que auxilie aqueles que estão à sua volta a gerar coisas profundas de Deus, que Deus colocou dentro deles. Deus vai começar a mudar algumas coisas, a tirar algumas pessoas, para incentivar você a gerar aquilo que Ele começou aí dentro. Tem horas que Deus coloca pessoas na nossa vida que diz: calma, desespera não, Deus gerou algo dentro de você. Persista, prossiga, avante. Esse projeto é de Deus, esse negócio é de Deus. Ainda que não acredite, vem sempre uma parteira enviada por Deus, no temor de Deus, para dizer: está quase lá, vai gerar, Deus vai fazer, Deus vai operar. Troca o ofício, troco nada. Usa as mãos para auxiliar na vida, para gerar a morte. De maneira alguma. Eu sei em quem tenho crido. Ela executa o ofício no temor de Deus. O faraó manda chamar elas. O que é que vocês fizeram? Não, faraó, não é assim. Diferente. O que é diferente? As hebreias não são como as egípcias. As hebreias têm vigor quando está gerando. Porque tem pessoas que já não têm vigor para gerar aquilo que Deus colocou dentro de si. Essas não, essas temem a Deus, são diferentes de quem não teme. Quem teme a Deus gera com vigor, com alegria. O que Deus gerará dentro de mim e de você pode lhe causar dor, mas também gerará grandes alegrias. Não são. Mostra a diferença. Quando a gente está chegando para ajudar elas, já nasceu. Antes que a nossa mão chegue para ajudar, já nasceu. O que elas estão dizendo? Elas estão dizendo: antes que a mão humana chegue, a mão divina chegará primeiro. Você percebeu que com Deus é a mesma coisa? Vem alguém, como o pastor falou, querendo desviar sua comunhão com Deus, falando da tua casa, falando dos teus, não. Ou é cadeia, ou é caixão. Aí vem Deus e diz: antes que a mão humana chegue, a minha mão chegará primeiro. Tem gente que espera mais da mão humana. Deus lhe trouxe nesta noite aqui para dizer: antes que a mão humana chegue, antes que ela tente dar um jeito, a mão divina chegará primeiro de uma forma que não vai precisar de mão humana. Não vai das mãos humanas, só a mão divina basta. Tem um hino que diz: Senhor, segura na minha mão, porque eu estou tão falho, tão pequeno, tão pecador, com a tua mão. Há um hino agora do pastor Josafá, ele diz: é a tua mão que me sustenta. Realmente a mão divina, quando entra, irmãos, ela resolve os problemas. No meio desse percurso de opressão, tem um casal no meio desse percurso.
Um homem da tribo de Levi que se casa com uma mulher da tribo de Levi, da mesma genealogia, da mesma descendência, mostrando a pureza, e de todo relacionamento puro sempre gerará coisas formosas. Eles estão de tal maneira que essa mulher vai engravidar mais uma vez para ter o terceiro. Já tinha dois, o Arão, a Miriam e o Arão, e agora vem mais um. O Arão tinha 2 anos, mas ela estava gerando mais uma vez. E eu quero aqui destacar algumas verdades daqui, irmão. Jesus falou comigo, eu vou destacar algumas verdades aqui. A primeira coisa que acontece quando a minha esposa esses dias estava com suspeita de estar grávida de novo. Eu falei, Jesus, tem misericórdia. Tem compaixão, irmão. Quase 20 dias atrasado. Eu falei, Jesus, eu entrei em oração. Eu e ela, Jesus, tem misericórdia, tem misericórdia, tem misericórdia. E atrasou 20 dias. Mudou tudo, quase um mês. Mas graças a Deus ela não está grávida. Agora não. Eu falei, Jesus, agora não, Jesus. Mais pra frente, agora não. Jesus já falou que vai dar uma menina. Eu falei, mas agora não, Jesus. O negócio está difícil. Mas a primeira coisa que acontece são mudanças. Quando começarmos a gerar coisas de Deus, haverá mudanças. A primeira delas é aqui, ó. Como é que vai ser agora? O que é que vai acontecer? As mudanças primeiro são no interior, no psico. E tem horas que com Deus é a mesma coisa. Eu falei, eu vou levantar. Fala, Senhor, foi comigo mesmo. Como é que o Senhor vai fazer isso? Não tem como o Senhor agir dessa maneira. As primeiras mudanças são aqui. E Deus nos trouxe nesta noite aqui para dizer, eu vou começar a mudar aqui em você. Você se pergunta demais como vai ser. Você paralisa demais. Chegou um tempo da vida que eu falei, Senhor, não fala só comigo não, fala com a esposa também, que o negócio está difícil. Fale com ela também, Senhor. Aí nós íamos para um culto, Deus falava no culto que eu estava, falava no culto que ela estava. Eu falei, agora sim. Porque tem horas que Deus começa a falar com a gente que a gente não acredita. A gente fala, não, tem que ser mais pé no chão. E Deus fala, quem disse que eu quero você com o pé no chão? Não. Vou começar a mudar aqui em você. Você aceitar aquilo que eu estou gerando, oh glória a Deus, em você. Porque tem horas que a gente não aceita aquilo que Deus começou a gerar dentro de nós. Por quê? Porque o desafio é grande demais. A gente olha as nossas limitações e diz, não, é para mim. E Deus se trouxe aqui para dizer, é com você. Você já se estendeu demais. Eu já te dei tempo demais. Quando na verdade eu quero que você mergulhe no meu projeto, mergulhe na minha chamada, mergulhe no que eu tenho. Eu já respeitei o teu tempo. Aleluia. As primeiras mudanças são aqui, ó, para depois serem no exterior. Mas toda pessoa que começa a gerar, ou toda mulher que começa a gerar, quando ela começa a gerar um bebê, ela já não pode comer qualquer coisa. Porque prejudica o desenvolvimento do feto. Bom, com Deus é a mesma coisa, né, irmão? Deus começa a gerar coisa em você e diz, eu vou mudar a tua alimentação. Deixa a teologia coach lá para o outro lado. Deixa a teologia da prosperidade lá do outro lado. Chega de chave. Chega de... Agora eu vou mudar a tua alimentação. Hoje Deus veio como um nutricionista, irmão.
Isso você pode, isso você não pode, isso vai te dar vigor, isso vai te dar ânimo, isso vai te fortalecer. Só para aquilo desenvolver dentro de você. Você precisa se alimentar direito. Outra verdade que me chama a atenção é que se você colocar uma mulher que está grávida do lado de uma mulher que não está grávida e dizer, vamos apostar uma corrida. É claro, irmãos, que quem não está grávida vai ganhar. Né? Porque depois que você começa a gerar as coisas, muda também do lado de fora, o seu físico muda. Isso daqui me chama a atenção. Por que chama a atenção? Porque haverá horas que as pessoas ultrapassarão você. E tem horas que a gente não entende. Chegou agora na igreja. Já orou, Deus abençoou. Já estou 10 anos orando. Chegou agora na igreja. Deus já fez chamada. Já está orando. Eu estou aqui. Quando Deus começar a gerar coisas dentro de você, você vai ter que entender que as pessoas passarão você. E é normal. Você precisa aproveitar o momento que Deus está lhe capacitando a desfrutar gradualmente, lentamente, daquilo que Ele está gerando em você. Deixe passar. Deixe correr. O seu tempo não é o mesmo tempo que Deus tem para ele. Está vendo essa pessoa que está do seu lado? O tempo que Deus tem na vida dele não é o mesmo que tem na sua vida. É diferente. Tem gente que vê lá na frente, tem gente que não consegue ver. E a gente tem que entender, foi Deus que fez isso. Foi Deus que fez. Essa é a maneira de Deus. Vai ter uma hora que vai conseguir correr, vai ter uma hora que vai conseguir desfrutar daquilo que Deus começou a fazer, enquanto não caminhe, prossiga, vai em frente. Nasce o menino, a gente conhece a história, esconde ele por 3 meses, não dá mais para esconder, a mãe prepara um cesto de junco, coloca no rio, Miriam de longe observa, a filha de Faraó vê o cesto, as criadas traz, vê que é um hebreu, Miriam se apresenta, leva o menino para a mãe cuida e ainda recebe salário, porque só Deus que faz essas coisas. A Bíblia diz que o menino cresce, aprende toda a ciência do Egito, quando está com seus 40 anos, vê um egípcio maltratando um hebreu, toma as dores, porque ele nunca aceitou ser chamado filho de Faraó. Antes ele era apto ao povo hebreu, apoiava o povo hebreu, preferia o povo hebreu. Escreve o escritor aos Hebreus no capítulo 11. As escrituras dizem que ele mata, esconde. No outro dia tem hebreu brigando com hebreu, ele entra. Ele tem esse instinto defensor. Grave isso. Moisés tem um instinto defensor. Primeiro, egípcio com hebreu. Defende. Segundo, quando ele foge do Egito, príncipe, assassino. E Deus aqui me mostrou uma verdade esses dias. A verdade que Deus falou no meu coração é, Joabe, eu tenho um deserto para todo recomeço. Eu tenho um deserto para todo recomeço. Independente de quem seja, eu tenho um deserto para todo recomeço. Deus não vai, irmãos, remendar o Moisés. Deus não vai remendar o Moisés. Deus vai transformar o Moisés. Espírito defensor, instinto defensor. No Egito, defende o hebreu do egípcio. No deserto,
defende as filhas de Reuel que estava no poço, livrando elas das mãos dos pastores, tira a água do poço e ainda dá para o rebanho. Espírito ou instinto defensivo. Ele tem esse espírito de defender. Isso já mostrava muita chamada que Deus tinha para ele. Muito daquilo que Deus havia de fazer na vida dele. Moisés, no deserto, aprende a cuidar daquilo que não é seu. No Egito, todo mundo cuidava do que é seu. No Egito, senhor. No deserto, servo. No Egito, cuida do que é seu. No deserto, cuida daquilo que é dos outros. No Egito, todos lhe servem. No deserto, ele passa a servir a todos. No Egito, ele lida com o povo. No deserto, com ovelha do sacerdote de Midian. O interessante, o legal, é que a Bíblia informa que ele vai 40 anos, irmãos, 40 anos cuidando de ovelha, aprendendo a tirar carrapicho de ovelha, aprendendo a passar óleo em ovelha, aprendendo a quebrar pata de ovelha, aprendendo a curar as feridas de ovelha. Deus falou, agora o Moisés está preparado. Eu vou encontrá-lo. Hebreus disse que Deus o encontrou. Atos, o Estevão, no seu discurso, diz que ele também era formoso aos olhos de Deus. Deus vai encontrar no deserto de todo recomeço, no deserto de toda nova história, Deus encontra alguém para lhe fazer uma grande chamada, para lhe vocacionar, distante de todos, de tudo, cuidando daquilo que não é seu. Deus olhou para Moisés e resolveu se apresentar a ele. Olha que coisa interessante e que coisa linda. Ele está passando, de repente ele vê uma sarça. É natural ver sarça no deserto. Sarça é coisa pequena, espinhosa, frágil e seca. Pequena, espinhosa, fraco e seca. É natural ver. É natural ver fogo em sarça. O que não é natural é ver fogo em sarça e sarça ainda continuar de pé. O natural é ver fogo em sarça e sarça ao chão. Mas o fogo que ele vê é um fogo diferente. Por que diferente? Porque ele está olhando aquilo e parece que ele ficou um tempo olhando. Porque ele olha aquilo e diz, tem alguma coisa errada. Eu vou voltar lá e eu vou ver essa grande maravilha. Ele está vendo uma sarça que está em fogo, mas esse fogo não faz ela ir ao chão, mantém ela de pé, mantém ela imóvel, mantém ela sem nenhuma cinza. O texto diz que ele olha e diz, eu vou me virar para lá e eu vou ver essa grande maravilha. Isso não é outra coisa. Isso é uma maravilha. Para toda pessoa que Deus chama, Deus lhe mostrará maravilhas. Deus atrai Moisés de uma tal maneira que ele fica vendo, fissurado por aquela maravilha. Só que Moisés não ouve a voz de Deus só quando vê. Ninguém ouvirá a voz de Deus só por ver maravilha. Só ouve a voz de Deus quem se aproxima das suas maravilhas. Tem muita gente que vê grande maravilha de Deus, mas não consegue ouvir a sua voz, porque nunca se aproximou dele. O Moisés só vai ouvir a voz de Deus, não porque viu, mas aquilo que ele viu faz ele se aproximar de Deus. Você não está entendendo que as coisas que Deus lhe mostra só é para te atrair, para que você se achegue mais perto dele, para ouvir a sua voz. Você vai se contentar em ver e não se aproximar, ou
Deus vai te atrair de uma forma que seja irresistível, você não ir até Ele para ver o que é isso, que maravilha é essa, que coisa nova é essa. O fogo que estava na sarça não era como os outros, era de Deus, era do alto, era novo, era inédito, era surreal. E faz o Moisés se aproximar. À medida que ele se aproxima, Deus começa a falar. Deus poderia falar utilizando da pedra, da montanha, da terra. Só que Deus resolve escolher algo pequeno. Deus é assim, irmãos, absolutamente diferente de nós. Se fosse eu, escolheria algo mais resistente. Deus não precisa da resistência desse algo. Se fosse eu, escolheria algo mais duradouro. Deus não precisa disso. Deus escolhe coisas e pessoas que diferem de toda a minha escolha. Eu escolheria o forte. Deus tem prazer em escolher o fraco. Eu escolheria o sábio. Deus tem prazer em escolher o indulto. Eu escolheria o letrado. Deus é especialista em escolher quem não é letrado, quem é pescador, quem é carpinteiro, quem tem coisa simples, quem é boiadeiro. Eu escolheria o príncipe. Deus escolhe um pastor. Deus escolhe quem quer, do jeito que quer, na hora que quer, e queima aonde eu nunca imaginaria que ele iria queimar. Em coisa pequena, frágil, espinhoso. Joabe não sou... irmão, pisa no teu calo para você ver. Pisa no teu calo para você ver. Fala mal da tua família para você ver. Fala mal dos teus. Espinhoso. Tem uma frase que diz: Deus foi com a tua cara. Deus foi com a tua cara. Moisés ouviu a voz de Deus que lhe chamava. Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. Na primeira experiência que Moisés teve com Deus, ele foi capaz de dizer: eis-me aqui. Deixa eu perguntar, quantas experiências já teve com Deus? Mais de uma? Diga amém. Mais de uma, irmãos? Então por que ainda você não foi capaz de dizer eis-me aqui? Porque as experiências que você teve não foi capaz de capacitá-lo a dizer diante de Deus: eis-me aqui. O Moisés falou: eis-me aqui. Deus falou: não te chegues para cá. Tire as sandálias dos pés, porque o lugar que tu pisa é santo. Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. A Bíblia diz: Moisés temeu olhar para Deus. João, por que você está dizendo tudo isso? Porque o Moisés, ele contemplou uma manifestação da parte de Deus. E ele, contemplando a manifestação da parte de Deus, recebeu uma chamada de Deus. Que privilégio, né? Sim ou não, irmãos? Agora, quem tem maior privilégio? Moisés ou nós? Moisés só viu uma manifestação de Deus. Nós vimos o próprio Deus. Felipe falou assim: mostra-nos o Pai. Jesus falou: Felipe, tanto tempo estou com você e você não o vê.
Quem vê a mim, Felipe, vê o Pai. Hebreus capítulo de número 1, versículo 2. Ele é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do teu ser. Colossenses capítulo 1, versículo de número 15 e 16. Ele é a imagem do Deus invisível. João capítulo de número 1, versículo de número 14. E o verbo se fez carne. E através dele veio a graça e a verdade. Nós vimos a glória do unigênito do Pai. O Moisés só teve uma manifestação. Você tem o privilégio de ter o próprio Jesus. O Moisés apenas teve um encontro. E a glória que resplandeceu no Moisés, glória temporária. A glória que está sobre nós, glória eterna, disse o apóstolo Paulo na sua segunda epístola, capítulo de número 3. Glória eterna! Que privilégio teve o Moisés, mas maior do que o Moisés, nós temos esse privilégio. O privilégio de olhar e contemplar a Jesus. E à medida que a gente contempla Jesus, a gente recebe sua chamada. Eu quero que vocês sejam a minha testemunha. É aí que entra o verso que nós lemos. O Moisés olhou e falou: diante de Deus me chamando, eu vou apresentar as minhas desculpas. Nós somos especialistas em apresentar as nossas desculpas a Deus. Vem para mim. Não dá, Senhor. Não. Prega para mim. Não, Senhor. Faz isso com outro. Tem outro não? Não tem outro para se aventurar e não? Eu não quero não. É você, rapaz. Não, Senhor. Vem viver para mim. O Moisés deu desculpa também a Deus. Só que assim como Deus fez com Moisés, Deus hoje me faz perguntar a você, ou afirmar para você: as suas desculpas não alteram o fato de Deus ter te escolhido. Deus é tão profundo, tão lindo, tão real, que o maior interessado que você cumpra o propósito que Deus estabeleceu para você não é o teu pastor, é Deus. Deus é o maior interessado que você vá e cumpra o que Ele estabeleceu na sua vida, na minha vida. Deus é o maior interessado. A primeira desculpa: quem sou eu? A segunda: eles vão perguntar o seu nome. A terceira: eles não vão me ouvir. A quarta: não sei falar. Deus falou: é você. Acabou. Vou colocar as minhas palavras na tua boca. Eu serei com você. Não sabe falar? Se preocupa não. Coloca o teu irmão do teu lado. Falo com você. Tu fala com seu irmão fala com o povo. Mas não tem jeito. É você. Deus não chama líderes perfeitos. Deus não chama líderes sem limitações. Deus sempre chamará pessoas limitadas. Sempre quando Deus chama, quem é chamado se colocará. Não sei como fazer, não sei como lidar, não sei como ir. Este é o maior sinal
Deus lhe chamou, Deus terá contigo, Deus vai te capacitar. Porque liderança não se faz confiando em si, não se faz confiando na sua capacidade, se faz confiando em quem lhe chamou. Vai no quê? Vai na força de Deus, vai na graça de Deus, vai no favor de Deus. O que está acontecendo nos 3 capítulos é o que aconteceu conosco. Joabe? Capítulo de número 1, o povo de Israel está aprisionado, precisando de um libertador. Aleluia. Está oprimido. A nossa situação era pior do que de Israel. Nós estávamos oprimidos pelo pecado. Não conseguíamos libertar de modo algum. Só que Deus olhou para nós e quis nos salvar. Para o povo de Israel, Deus levantou um Moisés. Para nós, Deus nos deu Jesus Cristo. Por isso que nós não temos Moisés, nem Davi, nenhum deles. Nós temos quem é melhor que Moisés, quem é melhor que Davi, quem é melhor que Adão, quem é melhor que Josué. Nós temos Jesus Cristo. Que Deus em Cristo vos abençoe.